Muito bem. Dona Ana Paula, a senhora foi arrolada neste processo? Trata-se de uma ação penal de homicídio que tramitou por muitos anos na vara da violência doméstica contra a mulher e aproximadamente, acho que quase um ano, já está conosco aqui na primeira vara do júri da capital. A senhora foi arrolada pela acusação, tem como vítima esta ação penal Xanda Carvalho Barros da Silva. E eu pergunto à senhora, existe relação de parentesco entre a senhora e a vítima? Se existe, o que a vítima era da senhora? Eu sou mãe dela. Certo, em face do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Mãe da vítima. Muito bem. E o acusado? A senhora conhece o acusado? Sabe de quem se trata? Conheceu? Nunca vi. Eu não sei quem é. A senhora não conheceu. Muito bem. Consta dos autos que, em decorrência deste fato praticado contra a sua filha, a senhora chegou a prestar declarações na polícia e também na justiça. É isso? Na justiça. A senhora recorda? Na justiça. Certo. Na polícia, não, fui também. Ok. Então, em face do afirmado, eu passo a palavra às partes. Pela ordem, a acusação. Dr. Gerson Silveira, nobre promotor de justiça. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, dona Ana Paula. Bom dia. A senhora não presenciou o momento não. da morte da sua filha? Não. Certo. Nem o que aconteceu lá na casa? Não. Em que ela estava com o Fábio? Não. Certo. Como a senhora tomou conhecimento do que aconteceu com sua filha? Bom, como ocorreu? Eu estava em casa com os meus 2 filhos, brincando no quarto. Alguém bateu no portão. Eu pedi para ela ir atender. Ela foi. Eu continuei com meu filho no quarto. E eu pensei que fosse, de repente, algum amiguinho dela, alguma coisa assim. Continuei no quarto. Aí chegou um horário que eu tinha que sair. Eu tinha que ir para uma missa. Eu comecei a passar mensagem para o celular dela. Né? Depois de uns 10, 20 minutos, apareceu um rapaz de bicicleta e pediu para me procurá-la, que ela havia sofrido um baleamento. E foi assim que eu soube do que ocorreu com a minha filha. Certo. Em relação ao que aconteceu, chegaram a contar a senhora? Alguém próximo chegou até aí onde ela estava para entender o que foi que realmente aconteceu com a sua filha? Não, eu não soube de nada, até mesmo porque eu fiquei mais preocupada mesmo com o fato dela estar internada, da gravidade. Sim, eu acompanhei até o falecimento dela. Quando a senhora chegou ao hospital, sua filha ainda estava com vida? Ela já estava em coma, né? Mas ainda não estava morta? Né? Não. O pai da Xanda chegou até aí o local, chegou até aí a casa do Fábio para tentar ali... Desconheço esse fato. Desconhece o fato? Até mesmo porque eu nunca convivi com ele. Entendi. A senhora declarou que alguns objetos da sua filha sumiram, né, como celular, roupas, sapatos. A senhora deu por falta disso já no hospital? Sim, o que ela estava usando não era dela, né? O celular de fato sumiu. Né, depois alguém devolveu, não me recordo como foi que apareceu o celular, só que não estava com ela no hospital e a roupa que ela estava não era dela. A senhora chegou a sofrer alguma ameaça? Não. Não? Não. A senhora ouviu algum comentário de que a sua filha queria terminar o relacionamento e o Fábio não deixou isso acontecer e, em decorrência desse desentendimento, houve esse disparo de arma de fogo?
Sim, eu cheguei a ouvir, mas não sei te precisar, no momento, quem me disse. Você não ouviu algum comentário nesse sentido? Sim, o comentário que eu ouvi é que ela iria terminar o relacionamento com ele, né? Porque que eu soube que a tia dele tinha ido em casa para saber de um roubo de uma bicicleta e ela queria saber se estava em casa. E esse roubo teria sido praticado pelo Fábio? Sim, então ele queria... A tia dele foi na sua casa para saber se a bicicleta que o Fábio roubou estava na sua casa? Estava em casa. Esquisito isso, né? Não. O fato foi que depois, né, comentário daqui, comentário dali, que ela teria ido em casa para saber se a bicicleta estava guardada em casa. Certo. A bicicleta é essa que ele tinha furtado porque o dono da bicicleta estava atrás dele. Certo. Né? E ela teria ido na casa deles, né, para conversar com ele, parece que ele estava porre, alguma coisa assim. Mas comentários. Comentários, certo. Sim. A senhora ouviu também algum comentário de que a sua filha e o Fábio estavam dentro de um quarto e ali, com arma de fogo, eles estariam brincando de roleta russa? Sim. O comentário que eu ouvi é que havia um sobrinho dele que era de menor com os dois no quarto e numa discussão, minto, o rapaz estava no quarto com eles, o de menor, e eles resolveram brincar de roleta russa e houve o disparo, né? Certo. Agora, assim, como mãe, muito me choca porque a minha filha não aguentava nem trocar o bujão de gás com medo de explodir. Brincar de roleta russa, enfim. Certo. Existe aqui no processo uma requisição de acompanhamento do Conselho Tutelar, em que o Conselho Tutelar faz o encaminhamento ao CRAS do Guamá, que é o Serviço de Assistência, né, Social do Guamá, encaminhando a sua filha para atendimento psicossocial e possível inclusão em programa para acompanhamento. E a justificativa dessa conselheira tutelar é de que a sua filha estava em situação de risco social e pessoal, porque ela estava envolvida com pessoas de idoneidade duvidosa, ingere bebida alcoólica, não respeita os limites da família, era trirrepetente na 7ª série. Isso tudo foi encaminhado em outubro de 2009, pouco antes da sua filha falecer. A senhora tomou conhecimento disso? Não. Eu tomei conhecimento que havia uma vizinha minha que estava denunciando várias pessoas porque trabalhava e deixava seus filhos sós. Situação que também ocorria na minha casa, porque eu sou sozinha, só tinha os dois, né? A filha nessa época tinha 16 anos, né? Minha filha tinha 14, 15 anos. Ela tomava conta do meu filho de menor, né, enquanto eu trabalhava. Então, houve uma situação com um vizinho e houve a suposição de talvez a ocorrência comigo, mas eu nunca fui notificada, nunca tive que comparecer a conselho nenhum. A sua filha chegou aí até o conselho? Não. A senhora sabe não. dizer? Ou se algum conselheiro chegou aí até a sua residência? Não. O que a gente tenta entender pelos documentos que tem no processo é porque isso ocorreu, essa requisição do Conselho Tutelar, ela foi assinada exatamente 9 dias antes do falecimento da sua filha. Por isso que eu lhe pergunto se essa situação de risco era do envolvimento dela com o Fábio ou se essa situação de risco era por qualquer outra questão de amizade ou do ambiente que ela frequentava. Não, a minha filha nessa época, eu cheguei a procurar a escola chegou a me convocar para ir lá, porque ela andava gazetando aula, né? Às vezes eu saía eu sempre trabalhei e fiz curso paralelo. Às vezes eu voltava, por algum motivo na minha casa ela não estava, então tudo isso eu sempre conversava com a minha filha. Mas, como eu disse, havia supostamente uma vizinha que
estava denunciando várias mães nesse mesmo sentido, mas eu nunca recebi nenhum conselho tutelar na minha casa e nem nunca fui acionada para ir a algum conselho tutelar. Entendi. Mas ela realmente estava nessa época, assim, estava gazetando, estava indo para outras casas para estar almoçando, protelando no estudo dela. Certo. Agora, eu nunca tive conhecimento de nenhum colega dela. Certo. Consta no processo também o depoimento do pai da Xanda, né, o Alessandro Antenor Barros da Silva. E consta também aqui que naquele momento inicial, assim que ele tomou conhecimento, ele teria ido até a casa do Fábio para entender o que aconteceu. Né? E assim, essas informações inicialmente prestadas, elas foram até determinantes no curso da investigação tomado pela autoridade policial. E eu lhe pergunto, ele não se interessou pelo julgamento do processo que a filha dele foi vítima, porque não foi encontrado? Ele não mora aqui, ele mora em Macapá. E a gente nunca conviveu junto. Então, inclusive, eu soube que ele ia responder a última vez que eu falei com ele, que eu não costumo falar também, que ele ia responder por lá, por videochamada, alguma coisa assim. Então, Ele não foi nem encontrado. Ele deve não ter sido convocado porque ele não participou da criação dela. Né? Era só eu e as crianças mesmo. Entendi. Ana Paula, eu estou satisfeito, eu não tenho mais perguntas da senhora. Obrigada. Depois está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Rafael Sarges tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, dona Ana Paula. Bom dia. A senhora, primeiramente eu lhe pergunto, a senhora conhecia a pessoa do acusado, Fábio? Eu nunca nem vi o rosto desse rapaz. A senhora não sabe quem é? Não sei quem é. Se passar do meu lado. Uhum. E também quando aconteceu tudo isso, que teve na época que eu fui, eles queriam, de fato, fazer a cariação, se eu não me engano, é essa palavra. Mas não vai trazer minha filha de volta, eu não quis nem olhar para o rosto desse rapaz. Certo. Então a senhora também não sabia do relacionamento dele com a sua filha? Não, desconhecia. A senhora sabia que ela tinha um namorado que a senhora não conhecia, ou na sua compreensão ela não tinha relacionamento nenhum? Não, eu sabia que ela estava envolvida com alguém, inclusive eu conversava com ela como mãe, né, para saber quem era, né, dizendo que ela realmente era muito jovem, que ela tinha muito tempo pela vida, mas infelizmente houve o que aconteceu. E ela nunca chegou a lhe dizer com quem era o relacionamento, qual era a natureza do relacionamento? Não. Alguma vez ela lhe contou se brigou com ele? Não. Se desentendeu com ele? Não. Ela chegava a dormir fora de casa? Não. Sempre se dormia em casa? Sim. Uhum. Então, como a senhora não conhecia ele, também não conhecia nenhuma pessoa das relações dele? Não. Parente, vizinho? Não. Não conhece ninguém? Não. A senhora sabe dizer se realmente esse primo dele seria o Lucas? A senhora sabe dizer se ele realmente presenciou esse fato? Não, também não sei. Isso aí já me falaram. A senhora não tem ideia do que esse rapaz declarou no processo? Não. Na época, até uma pessoa me procurou, que parece que era vizinha, que a tia queria falar comigo, mas eu não quis contato nenhum com a família. Certo. Então, no caso, a senhora não sabe em que circunstâncias a sua filha perdeu a vítima? Não. Satisfeita, Excelência? O juiz não tem pergunta formulada. Depoente, algum do senhor ou das senhoras juradas sorteadas deseja usar da palavra, fazer perguntas à mãe da vítima aqui presente? Se a jurada desejar fazer pergunta, é só levantar o braço que a gente fornece, repassa o microfone e o jurado faz pergunta via magistrado ao réu, testemunha, no caso aqui agora a mãe da vítima, né? Pode ficar à vontade de fazer pergunta à vontade. Logicamente relacionando-se ao fato, né? E tendo a cautela de não entregar na pergunta de que lado está, para não emitir juízo de valor, uma vez que o jurado ele é o juiz da causa, né? Ele vai decidir. Então tem muita cautela
na pergunta, né? A orientação que eu faço agora sendo a primeira sessão das senhoras, né? Porque o jurado já exercera já. É isso. Alguém deseja fazer perguntas à mãe da vítima? O jurado deseja. Pois não. Vamos repassar o microfone. Bom dia, Ana. Bom dia. Pode ficar assim mesmo, só ouça. Pois não, Anderson. Gostaria de saber o seguinte, a idade da menina quando ocorreu? Ela tinha 15 anos. Satisfeito? Obrigado, Anderson. Alguém mais deseja fazer perguntas? Não havendo manifestação por parte das demais juradas, Dona Ana Paula, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. Seu Lucas, estamos gravando o seu depoimento a partir desse momento. O senhor foi trazido aqui como testemunha nesse processo que é movido contra Fábio Nascimento da Silva. Consta aqui da denúncia que no dia 25 de outubro de 2009, por volta das 5 horas da tarde, ele teria morto a namorada dele com um tiro na cabeça, a vítima Xanda Carvalho Barros da Silva. Então, o senhor consta aqui como na época tendo 8 para 9 anos de idade, teria sido a única pessoa que estava no quarto no momento em que a coisa aconteceu. Eu não sei se o senhor se recorda muito bem dos eventos, mas é a respeito desses fatos que o senhor vai se ouvir, tá certo? Sim. Promotor, advogado de defesa, eu no final, se tiver alguma dúvida, vamos fazer perguntas. A gente recordar o máximo que o senhor puder desses fatos, tá certo? Doutor Sandro, isso não vai falar. Quantos anos o senhor tinha? Uns 8, 9 anos na época. O senhor presenciou isso? Sim, estava no quarto. Só conte. Eu já cheguei no quarto, já estavam os dois no quarto. Aí eu não sei de quem era a arma, né? Porque já tinha chegado no quarto, a arma já estava na gaveta. Aí ela pegou a arma e começaram a brincar, tudo mais. Aí do nada assim a arma disparou já na cabeça dela. Quem estava brincando? Os dois estavam brincando com a arma. Ninguém brinca assim, senhor. Quem estava com a arma na mão? Sim. Era um ou era outro? Não, ela pegou a arma da gaveta. Então ela atirou nela mesmo? Não, os dois estavam brincando. Mas só que como os dois não viram que tinha bala na arma. Não me recordo. Não. A sua mãe chegou aqui e falou que depois conversou com o senhor. Sim. Quando era criança. Sim. E ela relatou que o senhor tinha dito que chegou lá, que viu lá eles mexendo com a arma. Sim. Mas que depois... Sim, eu saí... Calma, deixa eu falar, depois o senhor responde, tá? Tinha dado um branco no senhor. E que o senhor não se lembrava de absolutamente nada. Quando o senhor voltou a se lembrar de tudo isso? Um tempo pra cá, quando chegou a carta, assim, lá em casa... Aí o senhor se lembrou disso? Sim. De repente a memória desbloqueou. Porque na época, assim, eu preferi esquecer isso, assim, na minha cabeça. Como era criancinha, ficava Só que, assim, na minha mente. Memória não é interruptor de luz que a gente liga e desliga quando a gente quer. A gente esquece. Tem gente que tem trauma, esquece uma coisa, isso é natural. Mas não é porque a gente quer. Sim. Então não é assim, eu resolvi esquecer e agora resolvi me lembrar. Não é assim que as coisas funcionam. Deixa eu explicar como é que o senhor agora se lembra de tudo isso. E já que o senhor se lembra, eu quero que o senhor me diga que brincadeira é essa, senhor? Eu não sei. Como era a brincadeira? Como é que eles estavam brincando? Um passava a arma para a mão do outro, um ficava, olha como ela é bonita, um ficava girando o tambor. Você lembra se tinha tambor? Tinha tambor girando. É? Sim. Então, provavelmente era um 38, um 22. Não era uma pistola, para ter tambor. Não era uma pistola. O senhor sabia que um revólver que tem tambor, para disparar ele tem que estar engatilhado, senhor? Ele não dispara assim acidentalmente. Você engatilha e atira. O senhor sabia disso? Sabia. E é essa mesma versão que você está? Sim. E como era a brincadeira? Me relate.
Era como eu acabei de falar pro senhor, né? Eles estavam brincando com o tambor, ficavam girando, e era isso, ficava passando um pra mão do outro. Aí um mirou na cabeça do outro, não? Sim, ela começou a brincadeira, ela que pegou. Só que como ela não tinha visto... De que era essa arma? Eu não sei, assim, eu já tinha chegado no quarto, já tava os dois, né, no quarto. E ele já estava? Não. Ela tinha pegado já lá da gaveta o revólver. E o senhor fazia o que, senhor? Eu estava comemorando. Não, o senhor fazia o que nessa hora? Lá, estava deitado na cama. Ou só olhando para os dois? Sim, eu estava mexendo no celular, né? Como era criança, eu não tinha... Você já tinha celular com 8 anos? Sim, da minha mãe, não o meu. Celular da minha mãe. Então o senhor estava mexendo no celular, o senhor não estava olhando para ele? Sim, eu olhei assim, a brincadeira, mas nem liguei. Fiquei mexendo no celular de volta. Aí quando eu vi, já estava jogada na cama. E o que é que o senhor fez aí? Mas toda hora, todo mundo escutou o tiro, aí na hora que eu corri pra sala. Aí que o meu tio foi, socorreu ela, levou ela pro hospital. E ele fugiu, não fugiu? Não me recordo. Sim, no outro dia ele estava lá na casa? Lá na minha casa não. Na semana seguinte ele estava lá na casa? Também não. Ele não morava lá? Sim, ele dormia. Dormia lá. No mês seguinte todinho ele voltou a dormir lá? Não, senhor. Então ele fugiu, né? Pelo menos lá da casa ele fugiu. Tá desespero, né? Mas como ele não fez nada, senhor? Ele fez, ajudou, socorreu ela, levou por... Não, ela que se deu o tiro, não foi isso? O senhor viu, o senhor foi testemunha. Vi, O senhor bravo a cara dele, pronto, não tinha arrependimento. Não é verdade? Tá bom, o senhor está satisfeito. Tem uma pergunta? Você pergunta, senhor. Vai, lógico. Bom dia, seu Fábio. Estamos gravando seu depoimento a partir desse momento, certo? Ok. Falar alto. Tá ok. Ok, sem problema. Seu interrogatório hoje, o senhor já sabe qual é a acusação que está sendo feita contra o senhor aqui nesse processo? Sim. Segundo consta na denúncia, o senhor teria praticado o crime de homicídio no dia 25 de outubro de 2009, em face da vítima Xanda Carvalho Barros da Silva, que na época era sua namorada. Eu vou lhe fazer algumas perguntas a respeito desses fatos. O senhor não está obrigado a responder nenhuma das perguntas que eu vou lhe fazer. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, se essa for sua vontade. Isso não vai lhe prejudicar de forma nenhuma. Está entendido, seu Fábio? Primeira pergunta que ele faz, se é verdade essa acusação, o senhor ser o autor desse crime. É verdade isso aqui? Não pode dizer assim que aconteceu, né? Então, como eu sou acusado nessa causa aí, é verdade. Certo. O que foi que aconteceu exatamente nesse dia para chegar até esse homicídio? Aconteceu que acontecia uma festa, né, de aniversário lá. Era a casa de quem? Casa da minha tia. Da sua tia? Da minha tia. Aí eu me encontrava lá, mas eu estava dormindo nesse dia. Aí quando ela chegou lá. Ela era de fato sua namorada? Era minha namorada. Na época era. Nós namorávamos. Aí ela me acordou, aí foi quando já começou a acontecer. Chegaram a discutir por alguma razão? Não tinha motivo de discutir com ela, nem brigar, porque não tinha adolescente, nós se gostávamos do outro. Aí não tinha por que fazer, né, uma barbaridade dessa com ela, tirar a vida dela, que até hoje eu sinto, né, o que aconteceu, o fato, mas indo direto no que você está me perguntando, né, no caso, se contava uma arma lá, que não era minha, era de uma pessoa que estava lá na festa, um desconhecido, mas que hoje em dia ele já até morreu, esse rapaz que era o dono dessa arma. Aí ele deixou em cima de uma cômoda, aí foi que na hora que eu me acordei, aí eu peguei nessa arma, aí nós ficamos olhando a arma, eu e ela. Aí por uma consequência, né, onde tá mexendo naquela arma, ela disparou. Que veio acontecer o fato. Mas você chegaram a brincar com a arma, alguma coisa desse tipo? Não, só olhando mesmo. Só olhando? Era olhando. Quando a arma disparou, ela estava na sua mão ou estava na mão dela? Na hora que ela disparou, estava na minha mão. Estava na sua mão? Aí foi só um disparo? Foi só um disparo. O senhor viu onde atingiu ela?
Na hora, Levou o assim, pé no corpo, na cabeça? na hora não deu para me reparar muito, assim, porque na hora uma coisa que eu não estava esperando acontecer, porque eu não tinha conhecimento que poderia estar munição, não tinha conhecimento de nada. Foi só mesmo uma consequência no ato de a gente estar mexendo na arma, que não era para estar acontecendo, entendeu? Certo. Aí nós mexendo aconteceu a fatalidade. Aí eu já me desesperei, já fiquei desesperado, porque era uma coisa que a gente não esperava. Estavam só vocês dois dentro do quarto ou havia mais alguma pessoa? Havia mais um primo meu, que é o Lucas. Olha a idade dele, senhor. Ele- Esse fato aí em 2009, né? Eu acredito que ele tinha uns 10 Ele anos. tinha uns 10 anos de idade na Era época. em 10 anos de idade. Certo. Se contar. Então, ele viu o que aconteceu, ele viu a situação. Viu tudo. Certo. O senhor, o que fez imediatamente após esse disparo que atingiu ela? O senhor Imediatamente pediu ajuda, pediu socorro ao pessoal da festa, o que foi que o senhor fez? eu corri para a parte da frente, né? Que nós estávamos no cômodo do quarto, eu corri para frente, aí chamei minha tia, chamei todo mundo e alertei o fato que tinha acontecido. Certo. Aí saí na rua pedindo ajuda também para tentar fazer algo, né? Para levar ela para o hospital. Certo. Para tentar, né? Não chegar a um fato pior, que veio acontecer o caso, né? Mas eu fiz de tudo para. Então o senhor ficou lá, ajudou a socorrer, Ajudei. foi com ela para o hospital. Não, para o hospital eu não cheguei aí pelo fato de, assim, temer, né, o que a família dela poderia me fazer, alguém, né, que do lado dela poderia me fazer, assim, algum mal. Aí eu não cheguei aí no O senhor chegou a hospital. fugir em algum período? Não. Se escondeu, não, o senhor? Socorreu, ajudou a socorrer, Eu ajudei não a chegou socorrer aí ela. até o hospital com medo Só da não família cheguei, dela, isso. mas ficou lá na sua casa. O senhor não chegou a se esconder, fugir para outra casa, outra cidade? Não. Isso não chegou a Eu acontecer? fiquei na minha casa, eu botei ela na moto e Quando, era essa pergunta que eu ia lhe fazer. Como foi que se deu o socorro dela? Chegou uma ambulância ou botaram ela numa moto, num carro e levaram imediatamente Não, para o nós hospital? chamamos uma moto, passou uma moto lá e nós paramos a moto. Aí tudo muito rápido assim, porque nessas horas não podia perder tempo. Aí como esse rapaz passou, nós pedimos uma ajuda para ele e foi que botamos ela na moto. Alguém da sua família acompanhou ela até o hospital? Quem foi? Foi um primo meu, Cláudio. Cláudio. Certo. Ela saiu lá da casa ainda com vida ou o senhor já podia dizer que ela já tinha falecido naquela? Não, ela saiu com vida ainda. Saiu com vida ainda. Foi. Ela chegou a passar alguns dias viva, ainda no hospital, tipo internada, vindo a falecer alguns dias depois, ou ela morreu no mesmo dia? Não, ela ficou internada. Ela ficou internada alguns Foi, ela dias estava ainda. viva, ela morreu já no hospital. Quantos dias depois, o senhor lembra? Não me recordo O muito. senhor não recorda. Depois, o senhor conseguiu ver onde o tiro pegou, ou ficou sabendo onde o tiro pegou posteriormente? Porque o senhor disse que na hora não conseguiu ver, porque Sim. ficou naquela agonia do acidente. Mas depois o senhor soube ou chegou a ver onde o tiro havia pegado? Não, eu já vim saber, hoje em dia que eu vim saber mais Só hoje em dia que o detalhado. senhor sabe mais Porque detalhes. ele me passou o caso e me mostrou, assim, no caso aqui, a perícia, né, balística. Aí veio que ele veio me mostrar aqui o que tinha acontecido, Certo. onde pegou. Aí E onde eu foi, perceber. o senhor sabe? Na parte aqui, Bem na testa. por aqui, assim. Não dá pra me explicar muito por cima, você foi aqui pra essa parte aqui, né? Entendi. Então vocês não tiveram nenhum tipo de briga ou discussão Não, a gente não... nessa oportunidade. Foi um acidente. Estavam Não, mexendo na arma, a arma disparou acidentalmente da sua mão em direção à testa dela. Foi isso que aconteceu. Foi isso. Certo. O senhor chegou a ser preso na ocasião? Na ocasião, não. Não? O senhor nunca foi preso em razão desse Não. processo? O senhor foi até a polícia prestar esclarecimentos na época dos fatos, em 2009? Não, porque assim eu não tinha conta assim que foi, tava assim atrás de mim, mandaram um papel, a polícia me pegou assim para falar algo para mim. Não tinha no meu conhecimento, né? A polícia nunca sobre foi essa atrás área. do senhor? Ou chegou aí atrás do senhor? A polícia? Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca lhe chamaram na delegacia? Não. O senhor nunca recebeu Não. uma intimação do delegado para ir dizer o que é que tinha acontecido? Não, na época eu nunca recebi nada. Na época dos fatos, em Sim, 2009. dos fatos. Aí a partir da frente que já conseguiram, né, encontrar, aí eu já comecei a proceder assim das informações. Certo. Sei de tudo. Na época o senhor tinha quantos anos? Na época eu ia fazer 18 anos, mas na época eu tinha 17. Só ainda tinha 17 anos na época 17 anos. dos fatos.
Certo. Nunca chegou a ser preso em razão disso aí? Não. Em razão de alguma outra coisa, o senhor chegou já a ser preso? Não. Nunca foi preso? O senhor tem algum tipo de atividade hoje em dia? O senhor trabalha, estuda, faz alguma coisa da vida? Hoje em dia eu trabalho para sustentar minha família, porque tem uma mulher tem 4 filhos, Você tem mulher e 4 filhos? Mais uma enteada e 5. O senhor trabalha com o quê? Madeireira. Madeireira. Esse é o único processo criminal que o senhor responde? Você não tem nenhuma outra passagem pela polícia? Nenhuma outra bronca? Não. Certo. Graças a Deus. Certo. Você tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer, que o senhor queira relatar, que o senhor acha importante dizer agora em sua defesa? Que eu não tenha lhe perguntado, que o senhor acha que deva falar? Ou é isso? O senhor não tem mais nenhum detalhe para acrescentar? Eu estou aqui porque eu quero resolver, porque eu tenho minha família, tenho meus filhos, e o que está acontecendo comigo eu não quero que lá na frente venha acontecer com meus filhos. Então eu sei que, por mais que eu possa falar coisas boas aqui, não vai trazer ela de volta. Eu sei que ela não vai mais voltar. Mas estou tentando, né, me esforçar para estar aqui para fazer as coisas boas, porque para não ficar perdido o que aconteceu com ela. E como estou falando para o senhor, até hoje eu sinto, não é minha vida assim de boa, como se nada tivesse acontecido na minha vida. Não, sempre eu lembro dela, sempre ela tá lembrada na minha mente. Eu falo para minha esposa as coisas, mas aqui hoje em dia eu tenho 4 filhos, eu tenho que trabalhar para poder dar uma vida melhor para eles e oferecer um caminho melhor para eles. Então é isso, eu tô aqui. A família dela chegou a lhe procurar para fazer alguma coisa contra o senhor ou isso não chegou a acontecer? Não, que eu saiba assim não. Do meu conhecimento não tenho esse entendimento. O senhor na época que namorava com ela, tinha um bom relacionamento com a família dela, tipo com a mãe, com o pai? Não tinha. Não tinha? Não tinha relacionamento. Só eu e ela mesmo. Há quanto tempo o senhor namorava com ela quando isso aconteceu? Já fazia um ano. Já tinha um ano de namoro? Já um ano de namoro com ela. Ok. A pessoa pergunta quem era essa o nome da pessoa? Ela de um rapaz que ele até morreu. Não tenho conhecimento do nome dele. O que estava fazendo lá, senhor? Porque era dele. Não sei, mas o que era uma pessoa que você não sabe dizer nem nome? Você não sabe fazendo lá, você não sei. É isso. Não sabe? Não sei. Mas o senhor sabe quem é a pessoa? Não. O senhor não sabia quem era a pessoa? Não. Como é que o senhor sabe que ele morreu? Porque outras pessoas falaram. Quem foram essas outras pessoas? Várias pessoas, porque quando acontece uma coisa, muitas pessoas podem informar. Quem foi? Meu tio, minha mãe, meu primo? Não, foi pessoas mais de lá. Pessoas de lá. Ele estava lá na casa nesse dia? Estava, a mulher dele estava lá. Não sei, senhor, não estava lá. Ele estava. Eu não estava lá, não tenho como saber, por isso que eu estou lhe perguntando. Sim. Esse rapaz, ele estava lá no dia? Estava. O que ele fazia lá naquele dia? Estava como convidado. Era convidado também? Convidado. Tinha alguma coisa lá, uma festa de aniversário? Aniversário. De quem era? Era do marido da minha tia. Mas ele pegou e deixou a arma onde? Em cima da cômoda. Assim, à vista de todos? Foi. Esse rapaz era metido com... A profissão dele tinha alguma coisa a ver com arma? Você sabe se ele era... Ou se ele era metido com bandidagem? Não sei dar essa informação. O senhor sabe o que ele fazia da vida dele? Hã? Sabe de que ele morreu? Foi esse negócio, esse pessoal de miliciano. Na época, né, me informaram isso. Então ele era metido provavelmente com... Não sei. Com bandidagem. Porque nem sempre... Falaram pro senhor isso alguma vez? Não falaram. Ele era pessoa assim metida mesmo com... Porque nem sempre milícia não mata só ladrão, e muitas vezes mata trabalhador, gente inocente. Trabalhador que anda armado, por aqui. Não estou dizendo que era ele, eu estou só especificando um exemplo aqui, do que acontece hoje em dia na nossa realidade. E o senhor era metido com adolescente, com esse tipo de coisa? Não me envolveu. Digo milícia, mas teve passagem contra adolescente? Não era envolvido. Por alguma coisa? Não. Até hoje eu não sou envolvido. Eu sou... Tá bom, estou satisfeito. Pergunta, doutor? Sem perguntas? Pode pausar.
Eu concedo a palavra ao nobre promotor de justiça, doutor Gerson Silveira, pelo tempo de 1h30. Doutor Gerson, no relógio da presidência dos trabalhos, são precisamente 10h50. A palavra está à disposição de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente desse egrégio Tribunal do Júri, Edmar Silva Pereira. É uma satisfação que se renova, Excelência, subir à tribuna presidida por Vossa Excelência. Saiba, e externo, sempre que faço a sustentação oral, minha admiração, meu respeito, pelo brilhantismo com que Vossa Excelência conduz os trabalhos e permite que o processo chegue a essa etapa de julgamento da forma que chega, preparado, orientado, organizado acima de tudo. Excelência, o senhor tem a minha admiração, o senhor tem o meu respeito por conta da postura, da ética, do profissionalismo com que se porta, sempre se portou e tenho certeza que sempre será uma marca de Vossa Excelência. Meu bom dia, Excelência. Obrigado. Meu amigo, doutor Rafael da Costa Sardes, sabe também por quem nutro uma admiração invejável, amigo de longas datas, já tivemos muitos embates, dividimos bons e maus momentos nessa nossa trajetória da carreira e sempre de forma respeitosa, ainda que os entendimentos diverjam, isso tenho certeza que em nada abala a nossa relação de amizade e respeito que existe. Então, meu amigo, aquele fraternal abraço e a minha admiração constante por Vossa Excelência, receba nesta manhã. Bom dia. Gostaria também de homenagear a escrivania da primeira vara pela competência, pela diligência, pela organização com que auxilia o doutor Edmar, aqui na pessoa da doutora Lúcia, doutor Alexandre, todos recebam por mim também os cumprimentos. Os oficiais de justiça aqui presentes, a equipe técnica, a segurança pública. Faço menção também ao doutor Rafael, que integra a Corte de Julgamento no Tribunal Regional Eleitoral e hoje aqui nos brinda com sua presença. Minhas homenagens, doutor. Seja sempre bem-vindo. Ao público que nos assiste, igualmente recebo aqui as minhas homenagens. Senhor jurado, senhoras juradas. A Vossas Excelências cabe julgar o acusado. O acusado que hoje não se fez presente. Fábio Nascimento da Silva. A ele é imputada a conduta de ter praticado o crime de homicídio em face de sua namorada, de apenas 15 anos de idade. Xanda Carvalho Barros da Silva. Hoje não tivemos aqui presente nenhuma testemunha presencial. Na verdade, a única testemunha presencial foi Lucas, que prestou o primeiro depoimento transmitido aqui em mídia, que à época tinha 8 anos de idade. Hoje ele tem 25 anos de idade. O processo ele é de 25 de outubro de 2009. Um processo que não se iniciou numa vara do Tribunal do Júri, se iniciou numa vara de violência doméstica por conta da natureza da relação e chega para a gente apenas no momento para submetê-lo a esta sessão de julgamento. Tivemos muitas dificuldades, muitas das testemunhas arroladas não foram encontradas, já se passou muito tempo. Mas ainda assim alguns detalhes são curiosos. Alguns detalhes saltam aos olhos. E é um caso, a meu ver, esdrúxulo, pela inquietude que gera, pela natureza da conduta praticada, pelas circunstâncias em que essa conduta foi cometida e o resultado danoso e nefasto para a vítima, uma garota de 15 anos de idade. Ao ser perguntada para a mãe dela, para a dona Ana Paula, se ela tinha conhecimento desse ofício do Conselho Tutelar encaminhando a filha dela para um tratamento, para um acompanhamento perante o CRAS do Guamar, porque a garota, havia a informação de que a garota estava sendo negligenciada e que ela andava com pessoas de conduta questionável,
Ela simplesmente relatou que havia uma vizinha preocupada em fazer denúncias em relação ao abandono, ao descaso dessa natureza. A bem da verdade é que essa requisição do Conselho Tutelar para amparar a Xanda, vítima fatal neste processo, sequer chegou a ser efetivada porque aconteceu 9 dias antes de sua morte. Neste encaminhamento, havia já a informação de que ela tinha problemas sérios com limites impostos pela família. Havia a notícia de acompanhamento de amizades questionáveis, havia repetido por 3 vezes a 7ª série. Tudo isso nos faz até mesmo entender o porquê do envolvimento dela, da Xanda, com o Fábio. Até porque se ela tinha esse comportamento, esse relacionamento com pessoas suspeitas, com pessoas que colocavam ela em situação de risco, justifica o seu relacionamento com o Fábio, porque Fábio era envolvido com crimes. Fábio cometia roubos e furtos na vizinhança, inclusive utilizando arma de fogo. Ele não era inexperiente com o uso de arma de fogo. E isso não sou eu quem está dizendo. Quem diz é a tia de Fábio. A tia dele, de nome Suane Elviro Mota da Costa. Suane era companheira de André Luiz, tio direto do acusado. Então ela tinha ali uma relação familiar de proximidade. Ela é quem relata o envolvimento de Fábio com a criminalidade. Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, está nos autos, se Vossas Excelências tiverem a curiosidade, é essa tia do acusado que refere o comportamento criminoso, o que vem ao encontro do depoimento prestado pela mãe da vítima, que disse que certa vez uma tia do acusado ou alguém chegou aí até a casa dela questionar se uma bicicleta fruto de algum roubo ou furto cometido na vizinhança estava escondida na casa da Xanda. Há o relato também dessa mesma tia que, pelo envolvimento constante de Fábio com a criminalidade, certa vez ele foi perseguido e nessa perseguição a avó dele foi atingida, a dona Maria José, por um disparo de arma de fogo no momento em que ele foi perseguido. Era a avó que abrigava o Fábio em sua residência. A partir do momento em que ela tomou conhecimento do envolvimento do Fábio com a criminalidade, ela ficou assustada, obviamente, mas a gota d'água, o ponto crucial para que ela expulsasse o Fábio de sua casa foi no momento em que ela recebe um tiro por conta do comportamento criminoso do Fábio. Hoje, Fábio, há essa informação nos autos. Fábio, ele constituiu família, Fábio possui 4 filhos, trabalha. Acredito até que tenha criado um pouco de juízo e até mesmo abandonado essa vida que ele deixou para trás. Mas também pudera, envolvido numa situação como essa, não poderia ter outro comportamento. Até mesmo se ele continuasse, fatalmente quem estaria morto seria ele hoje. E hoje não teríamos aqui nenhum trabalho a fazer por conta do falecimento. Mas não, ele pelo menos dá a entender que mudou de vida, constituiu família, apenas não quis vir aqui participar de seu julgamento, que é direito seu. É direito seu. A bem da verdade, sobre o que realmente aconteceu, nós temos o depoimento do próprio Fábio, no interrogatório, que admite que a arma estava em sua mão no momento em que ele efetuou o disparo, e o depoimento do Lucas, que na época tinha 8 para 9 anos. Pouco iria acrescentar o depoimento de uma criança dessa. 15 anos depois, esse depoimento certamente já está muito contaminado pelo momento chocante, pelo momento impactante de ter presenciado um disparo de arma de fogo e alguém
cair ali já meio desacordado e sem vida, isso causa um trauma em nós, adultos. Avalie numa criança de 8 para 9 anos de idade que estava ali distraída, mexendo no celular. Então, efetivamente, possivelmente, ele sequer viu o que aconteceu. Ele não entenderia se ele realmente estava com o celular da mãe dele brincando na mão, como ele mesmo declarou. E certamente essas memórias foram inseridas em sua consciência para que ele dissesse o que ele disse anos e anos depois. Porém, temos o depoimento do próprio acusado, em que ele declara espontaneamente que ele foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima. Mas ele relata que, na verdade, tudo não passava de uma brincadeira. Brincadeira essa que ceifou a vida de sua namorada, 15 anos de idade. Uma arma que de súbito aparece no quarto em que ele estava. Uma arma que, ora, ele diz que a Xanda tira de dentro de uma gaveta, ora ele diz que a arma estava acondicionada em cima do balcão, da cômoda. E ora, ele diz ali que ele brincava, mas não sabia que a arma estava municiada. Uma pessoa que já era acostumada a cometer furtos e roubos na vizinhança, inclusive utilizando arma de fogo. Declaração da tia dele. Declaração da tia dele, não sou eu que estou inventando. Não vai saber que uma arma está municiada, não vai saber que a arma é letal, que a arma não é brinquedo. Um adulto, ele já era adulto, ele tinha 18 anos na época que ele cometeu os fatos. Garoto, jovem, mas um adulto. Estúpido, talvez? Com certeza. Porque uma brincadeira como essa, no mínimo, há de se esperar que vai causar um resultado danoso, trágico. 2 fatos surgem a partir daí. Tudo comentários. O primeiro comentário era de que Xanda descobriu uma traição de Fábio, teria ido ali à residência do Fábio para que terminasse o relacionamento. Agora veja, é uma versão que, a meu ver, não faz sentido, porque se ela quisesse terminar um relacionamento, ela precisaria ir até a casa do Fábio para terminar o relacionamento lá na casa do Fábio, em meio a uma festa de aniversário que estava ocorrendo dentro de um quarto, que estaria ele, Fábio, a família toda do Fábio do lado de fora e uma criança de 8 anos dentro. Esse seria o momento adequado para fazer o término desse relacionamento? E uma segunda versão de que a morte de Xanda teria sido causada por uma brincadeira estúpida de roleta russa. O que é coerente com tudo aquilo que foi dito, inclusive é o que o próprio Fábio diz, aquilo foi uma brincadeira. A arma estava na minha mão quando disparou. Essa mesma tia, esse depoimento dela foi fantástico, porque ela trouxe muitos elementos. Essa tia do Fábio, ela relata, né, que ela conversou com essa criança, com o Lucas, e a criança ela prestou muitos depoimentos. E a mãe desse Lucas, Ana Carla Nascimento Silva, ela também relatou que o filho dela disse que Xanda convidou Fábio para fazer essa brincadeira de roleta russa. A Xanda, ela teria efetuado 2 disparos na cabeça de Fábio, e Fábio em seguida pegou a arma e disparou contra a vítima. Então veja, esse depoimento da Ana Carla nos esclarece que realmente é possível que tenha havido uma brincadeira de roleta russa e que nessa brincadeira um disparava contra a cabeça do outro. Xanda efetuou disparos contra o Fábio, só que na vez de Fábio, Xanda não teve a mesma sorte que Fábio. Isso é um depoimento que foi colhido ali, no calor dos acontecimentos. Muito próximo, em que a criança, o Lucas, ele teria esclarecido esses detalhes
naquela época, 15 anos atrás. Agora, sobre a brincadeira da roleta russa. Existem 2 desdobramentos jurídicos. O primeiro, aliás, 3 desdobramentos jurídicos sobre a brincadeira da roleta russa. O primeiro deles, em que a roleta russa é feita da seguinte forma: gira-se o tambor, o agente coloca a arma sobre a própria cabeça, atira, dispara e morre. Nesse caso, existem 2 posicionamentos jurídicos. O primeiro, de que a vítima se autocolocou em risco, porque ela mesma pegou a arma, colocou contra a própria cabeça e disparou. Nessa autocolocação em risco, o brincante, sobrevivente, não responderia por nenhum crime. O segundo entendimento é de que nessa situação, em que a própria vítima atira contra si e dispara, existem reiterados julgados de que o sobrevivente responderia pelo crime de induzimento ao suicídio, artigo 122 do Código Penal. Esses são 2 primeiros desdobramentos. Na outra situação, em que a roleta russa ela é praticada da seguinte forma: gira-se o tambor e aponta-se a arma não para a cabeça própria, mas para a cabeça do outro brincante e efetua o disparo. Neste caso, em que a arma é apontada para a cabeça do outro, existe também entendimento maciço no sentido de que a pessoa que efetuou o disparo na cabeça de um terceiro, na cabeça do outro brincante, responde pelo homicídio. Porque, no mínimo, quando aponta a arma para a cabeça de uma terceira pessoa e puxa o gatilho, assume o risco de provocar o resultado. E é esse o objetivo, o grande objetivo da roleta russa é esse, é o inesperado. É causada a adrenalina buscada, gerada pela surpresa, pela expectativa de um simples disparo, no puxar do gatilho, a incerteza da vida ou a morte. E nesse caso, em que o agente aponta a cabeça para o terceiro, efetua o disparo e esta pessoa é atingida e morre, essa pessoa sobrevivente, que puxou o gatilho, responderia pelo crime de homicídio consumado. É exatamente a situação de Fábio, porque pela descrição constante no depoimento da Ana Carla, mãe do Lucas, da criança, eles falaram, ela fala expressamente que a Xanda efetuou 2 disparos contra a cabeça de Fábio. Só que na vez de Fábio, Xanda não teve a mesma sorte. O depoimento está nos autos. Está nos autos. Fora isso, nós não temos mais muitos elementos. Nós não temos o que discutir, porque a testemunha que presenciou foi essa criança. E a gente não pode se valer apenas do depoimento do Lucas, a gente tem que considerar o interrogatório prestado pelo acusado e temos que tentar fazer a compreensão daquilo que falou a mãe da vítima, daquilo que falaram as outras testemunhas que prestaram depoimento ao longo do processo. E o que faz sentido nesse processo é entender que houve sim uma brincadeira de roleta russa em que um efetuava o disparo na cabeça do outro. Para ser preciso, vou fazer a leitura do depoimento da Ana Paula, que ela prestou em sede policial, e ela diz o seguinte. Perdão, é Ana Carla o nome dela, da mãe do adolescente, da criança. O ID é o ID 471-86-906, página 2. E ela diz em determinado momento que o filho da declarante, o filho da Ana Paula, da Ana Carla Nascimento da Silva, o filho dela, Lucas, em conversa lhe disse que estava no quarto quando Xanda, em punho de uma arma, convidou Fábio para brincar em uma espécie de roleta russa, que foi aceito por Fábio. E este, quando de sua vez
por acertar a vítima na altura da cabeça. A declarante não sabe dizer qual o paradeiro de Fábio, nem tampouco sabe declinar que onde o mesmo pode ser encontrado. E aqui a gente entende que esse detalhe foi sim repassado por Lucas na hora do disparo. E foi confirmado pela mãe dela. E o que foi confirmado também pelo depoimento do próprio Fábio, que diz que houve sim a brincadeira de roleta russa e por acidente ele teria efetuado o disparo. A arma estava em sua mão. Por acidente, não se trata aqui de que por erro, por inabilidade na execução. O acidente foi dele efetuar o disparo e ela morrer. Esse foi o acidente. Mas que ele não sabia das consequências que esse ato causaria, aí nós já não podemos concordar com esse entendimento. Acredito que a defesa suscitará em defesa do acusado o homicídio culposo. O homicídio culposo, que é aquele que não tem a intenção de matar, é aquele em que é praticado por negligência, imprudência ou imperícia. Pode-se haver até uma confusão em relação nesse caso por conta da imprudência. Mas a imprudência ela se mede não apenas pelo ato desesperado ou impensado. Porque, a meu ver, nesse caso específico, quando você tem consciência de que a arma está municiada e você aponta para a cabeça de alguém e efetua o disparo, acobertado pela desculpa de estar numa brincadeira de roleta russa, isso não serviria para diminuir a sua responsabilização. Porque nesse caso existe o tipo do dolo eventual, naquele que ele vislumbra o perigo, ele representa a conduta, porém assume o risco de produzir o resultado, ele age com indiferença em relação ao resultado. E ele mesmo assim, eu tenho uma arma, está municiada, eu vou efetuar o disparo, ele assume o risco de matar alguém. Vai me dizer que isso seria uma imprudência? Uma imprudência seria estar numa festa e efetuar vários disparos em meio a uma multidão e alguém atingir, e alguém ser atingido. Isso seria uma imprudência. Efetuar disparos em um local habitado, em um local com várias pessoas, isso você age com imprudência. Agora, quando você deliberadamente, armado com uma arma de fogo, aponta para a cabeça de alguém e efetua o disparo, e essa pessoa morre, você assumiu o risco de ter causado aquela morte. E no mais, nobres julgadoras, nobre julgador, não há o que discorrer, não há o que entender, é uma questão de entendimento e compreensão. Se vossas excelências entendem que a conduta dele foi uma conduta imprudente, que reconheçam a tipificação do homicídio culposo, porém, se entenderam tratar-se de uma conduta em que ele poderia sim prever o resultado, morte, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de homicídio. As lesões causadas na vítima foram provocadas pelo denunciado, por Fábio? Sim. O Fábio foi o autor do disparo? Sim, ele confessa. Vossas excelências o absolvem? Não. Impõe-se a ele uma responsabilização criminal. O crime que ele cometeu foi movido por negligência, imprudência ou imperícia? Longe disso. Ele sabia muito bem o que ele fazia. Ele sabia manusear uma arma de fogo. Deverá responder pelo crime de homicídio qualificado. A lesão identificada no corpo da vítima tem um projétil, tem uma perfuração, uma lesão por arma de fogo na região frontal, occipital, com saída também aqui na região superior. Um disparo limpo, direto de quem estava justamente à frente da vítima. À frente da vítima. Não por acidente, não por imprudência, negligência ou imperícia. Por deliberada vontade de participar dessa brincadeira
trágica. Encerro aqui, Excelência, a minha peroração. Devolvo a palavra à presidência. Concedo a palavra agora pela ordem à Defensoria Pública na pessoa do competente defensor Dr. Rafael Sarges, pelo tempo de 1h30. Dr. Rafael, no relógio da presidência dos trabalhos são precisamente 11h21. A palavra está à disposição da Defensoria Pública na pessoa de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito titular da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, doutor Edmar Pereira, muito bom dia. É uma grande honra e satisfação mais uma vez subir à tribuna sob a presidência de Vossa Excelência. Hoje é a nossa última atuação aqui em substituição ao doutor Domingos, mas conte sempre conosco para sempre que houver a necessidade, nós estamos sempre aqui à disposição para poder cooperar com o trabalho desta brilhante vara. Parabenizo Vossa Excelência e a equipe que lhe apoia pela brilhante atuação. Este processo é mais um exemplo disso, uma ação que fora do âmbito da primeira vara levou mais de década para se solucionar, chegando aqui rapidamente foi colocada em julgamento sem maiores percalços, o que é bem ilustrativo da competência basicamente infalível dessa vara. Então receba nossas saudações aqui, nossos cumprimentos, como sempre extensivos a todos os profissionais que participam da realização da sessão, a equipe da primeira vara, segurança, copa, som, senhores oficiais de justiça, muito bom dia a todos. Muito bom dia também, Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira. É uma satisfação tê-lo na tribuna adversa ainda mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande poder debater uma causa com Vossa Excelência, até porque o debate, quando se trata de Vossa Excelência, ele é verdadeiramente um debate, ele é uma discussão de conceitos jurídicos, enveredando pela interpretação realmente da prova. Não é nunca em nenhuma oportunidade aquela desagradável situação de se transformar o que deveria ser uma discussão jurídica num puro e simples bate-boca sobre coisas que não tem nada a ver com o processo. Então, Vossa Excelência é sabedor do imenso afeto que tenho pelo senhor, pela sua família. Realmente é uma alegria aqui poder trabalhar com o senhor mais uma vez. Já estou ansioso pela próxima oportunidade. Não sei se sou eu que vou retornar aqui ou se o senhor vai lá a terceira vara nos visitar, mas eu já anseio pelo momento desse debate, porque realmente é uma satisfação trabalhar com o senhor. Receba nossas saudações, como sempre também extensivas a todos os profissionais que apoiam a atuação no Ministério Público, no Tribunal do Júri. Muitíssimo bom dia, receba aqui o nosso grande abraço fraterno de sempre. Por fim, não menos importante, muito bom dia, senhoras juradas, senhor jurado aqui presente. Na data de hoje, o julgamento, felizmente, ele será breve, felizmente, ele será simples, porque, dada a postura do doutor promotor de justiça, simplifica muito a nossa atividade, devido ao fato de o doutor promotor ter se adstrito ao que aquilo que efetivamente consta no processo e adiantado uma boa dose da explanação jurídica do que envolve este julgamento, dispensa a defesa de fazer um grande esforço para deixar determinadas situações claras para as senhoras, para o senhor, e nós podemos assim enveredar e enfrentar o mérito da causa propriamente dito. Esta causa, como ficou bastante claro ao longo do nosso trabalho nessa manhã, ela foi esclarecida de uma maneira bastante satisfatória, eu diria. Apesar de o fato ter sido presenciado por apenas uma única pessoa e ainda uma criança, mas é louvável que esta pessoa tenha sido ouvida, inclusive em âmbito judicial, mas também no âmbito policial, e com base nas informações dela e outras informações de pessoas que tinham também relatos de contexto a fazer, ficou suficientemente claro, no âmbito do processo, as realidades fundamentais desta causa. E quais são estas realidades fundamentais da causa? A primeira, obviamente, relacionada à materialidade do crime, é a questão do falecimento da vítima Xanda, uma situação muito trágica, muito triste, porque era uma
uma mulher muito jovem ainda, adolescente ainda, quando o fato aconteceu, mas acabou perdendo a sua vida por um disparo de arma de fogo que atingiu ela na cabeça. E, embora ela não tenha imediatamente perdido a vida, dias depois ela veio a falecer de maneira muito trágica. Também ficou suficientemente claro, e não há por que debater prolongadamente com relação a isso, que esse disparo foi feito pela pessoa do acusado. O acusado ele não foi localizado imediatamente após o fato, por razões que nós não temos aqui como esclarecer, não sabemos se ele se ocultou, se não foi procurado, ou qualquer situação nesse sentido. A realidade é que ele não foi encontrado na época, mas depois ele espontaneamente mesmo, da própria vontade dele, no momento em que o processo estava inclusive suspenso, ele constituiu um advogado, peticionou nos autos e se apresentou para responder o processo e respondeu, o que permite que ele esteja sendo julgado aqui hoje. No momento oportuno ele deu o depoimento dele perante o juízo da violência doméstica. Eu sinceramente creio, embora não tenha em nenhum momento sido procurado nem por ele, nem por nenhum membro da família dele, nunca falei com esse rapaz, não tive nenhuma interação pessoal com ele, a nossa atuação ela é puramente dativa, mas eu creio que ele, por qualquer razão, a gente sabe que na nossa cidade, aqui na nossa região metropolitana, é muito comum, sobretudo entre pessoas de uma renda mais baixa, como é o caso dele, que se mudem com muita frequência, ainda mais que ele tem 4 filhos, pelo menos até o momento em que ele peticionou pela última vez, era a informação que nós tínhamos, que ele tinha 4 filhos que viviam com ele. Eu creio que todos eles são até hoje menores de idade. São, porque o mais novo é de 2011, ainda é menor de idade. O mais velho, perdão, é de 2011, ainda é menor de idade. Até onde nós sabemos, vivemos tudo com ele. Então eu creio que o endereço dele tenha se perdido no trâmite da ação e ele não ficou sabendo do julgamento, não se fez presente na data de hoje. Mas, no depoimento dele, ele foi de uma sinceridade que, ao meu ver, inclusive denota ingenuidade da parte dele. Porque ele veio e relatou o fato de uma maneira idêntica àquela que o Lucas relatou, como nós vimos aqui pelos registros de gravação, e ele não se aproveitou de uma facilidade que esta causa oferecia para ele, que seria afirmar que o tiro que a Xanda, que vitimou a Xanda, foi disparado por ela mesma. Seria muito fácil para ele vir e dizer ao juízo: não, quem atirou, quem disparou a arma, quem apertou esse gatilho foi a pessoa da Xanda, eu só estava lá com ela na hora, mas a morte dela foi auto-infligida. Ele não fez isso. Muita gente às vezes duvida que isso possa acontecer, mas a realidade é que não é tão incomum assim que uma pessoa na situação dele realmente sofra com a consciência pesada e resolva buscar a responsabilidade penal na medida do possível, contando a história com uma maneira até de se sentir em paz, muitas vezes com a própria consciência, às vezes é a influência da religião. A pessoa ela se converte para uma determinada denominação religiosa, ou ela tem contato até com, especificamente, um determinado sacerdote, representante religioso que estimula a pessoa a confessar, a buscar, esclarecer fatos da vida passada dela, e ela faz. Eu não sei se é exatamente o caso dele, mas a realidade é que ele vem ao processo e relata o fato, admitindo que realmente ele portava a arma e que ele é a pessoa que materialmente disparou o tiro que veio a ceifar a vida da Xanda. Então, basicamente todos os elementos probatórios dos autos, eles estão apontando na mesma direção. Existe a testemunha na pessoa do Lucas, existe a confissão do acusado, existe a materialidade. Ou seja, é só um detalhe bastante pontual desse processo que, ao nosso ver,
controvertido. Porque o doutor promotor, como as senhoras e o senhor puderam ver, entende que o disparo ele foi perpetrado num contexto de roleta russa, que é essa prática em que as pessoas colocam uma munição num revólver e acionam um revólver com aquele risco, pode ser, né, pelo menos 1 em 6, de que esse disparo aconteça e vitime a pessoa que está, digamos assim, na vez da roleta russa. É esse o processo. O doutor promotor sustenta a acusação e a responsabilidade penal do acusado pelo homicídio doloso porque entende que a roleta russa aconteceu. Observando os autos, pelo meu ponto de vista, que é ligeiramente diferente do doutor promotor, eu entendo que a roleta russa não aconteceu. Por quê? Eu entendo o raciocínio do doutor promotor e, como é da minha característica, eu entrego o julgamento, e nós vamos retornar a isso no final, mas eu entregarei esse julgamento à consciência das senhoras e do senhor. Esse é o tipo de julgamento que pertence, por excelência, ao tribunal do júri. Cada um dos tribunos vai fazer as suas considerações e fornecer uma interpretação jurídica do fato para que as senhoras e os senhores decidam. Se concordarem com o doutor promotor pelos argumentos do doutor promotor, votem à vontade. Se concordarem com os nossos argumentos, votem conosco. Mas a realidade é que, mesmo com toda a admiração que eu sinceramente tenho pelo trabalho do doutor promotor, na data de hoje eu não concordo com a visão dele da prova, não é nem da causa. A mecânica jurídica da sustentação do doutor promotor, ela é perfeita. O que eu não concordo é com a interpretação da prova. Por quê? O doutor promotor entende que ocorreu a roleta russa. Por quê? Porque ele faz o que eu chamo de convencimento de contexto. Ele observa tudo que é dito no processo e interpreta, que é um raciocínio perfeitamente legítimo. Não me entendam mal. É um raciocínio perfeitamente legítimo do ponto de vista da lógica e conclui que o contexto, a vida pregressa do acusado, o comportamento da vítima, o relato dos familiares, tudo leva a crer que possa ter acontecido a brincadeira da roleta russa, a brincadeira infeliz da roleta russa, e isso venha a ter vitimado a pessoa da chanda. É uma forma de observar. O problema é, e o próprio Ministério Público reconhece, que esse convencimento, ele não tem ressonância no depoimento da testemunha Lucas. E o próprio doutor promotor explica com muita clareza por que ele não acredita no Lucas. Ele não acredita no Lucas porque ele era criança, ele é parente do acusado e talvez ele não esteja relatando o fato tal como o fato aconteceu. Até porque ele deu o depoimento gravado aqui muito depois desse fato ter ocorrido. É uma forma de entender a causa que eu respeito, mas com a devida vênia não concordo. Porque a minha posição é de que nós devemos, nenhum de nós esteve presente no momento do fato, nenhum de nós conhece essas pessoas, nem no nível pessoal, nem no nível processual. Quem colheu os depoimentos deles na delegacia foram outras pessoas, quem colheu os depoimentos deles judiciais foram outras pessoas. A nossa única interação com essas pessoas foi feita aqui com a mãe da vítima, que é uma pessoa que não sabe absolutamente nada de concreto sobre o fato, só coisas que ela ouviu dizer. Então, eu, por conta disso, e isso é resultado de tanto uma característica pessoal minha, que sou muito desconfiado das pessoas em termos daquilo que elas falam, como também da minha experiência profissional, que já vem só em tribunal do júri desde o ano de 2006, que já vi muita coisa e
ao longo dos anos, já vi muitas vezes relatos contidos ao longo de toda uma tramitação processual se desfazerem em 5 minutos de plenário. Então eu desconfio muito de relatos e só me sinto realmente à vontade quando aquilo que está sendo defendido, aquilo que está sendo afirmado, vem bem estruturado, entre outras coisas, em pequenos detalhes. Como é que funciona? Eu nunca confio no que uma pessoa fala uma vez. O depoimento testemunhal, a prova testemunhal que mais me agrada e mais me satisfaz, quando é que ela acontece? Quando várias pessoas, em vários momentos, dizem uma coisa. Qual é a pior situação para a prova testemunhal? É quando uma pessoa só, em vários momentos, diz várias coisas diferentes. Por quê? Porque a verdade, ela só é uma. Não tem formas variadas de verdade. Só aconteceu o fato sendo julgado aqui de uma maneira. O problema é, nós não temos como saber, porque nós não estávamos lá. As pessoas que estavam lá vão dar, cada uma delas, a sua versão. Elas podem mentir, elas podem esquecer, elas podem se confundir. Então é preciso que a gente faça uma análise coletiva delas e tente entender no que é que elas verdadeiramente concordam. E é justamente aqui que o meu posicionamento diverge do posicionamento do doutor promotor. Porque o doutor promotor entende que a roleta russa aconteceu. Por quê? Porque várias pessoas falaram na roleta russa. O problema é, todas as pessoas falaram isso? Não, nem todas as pessoas falaram isso. As pessoas que falaram nisso mantiveram esse relato ao longo do tempo? Também não. A versão mudou. A versão da roleta russa era a primeira versão da investigação, é o que consta da ocorrência policial original, é a única coisa que consta da ocorrência policial original, mas com o avanço da investigação, a versão mudou para incluir outros relatos, tal como o disparo acidental que o acusado afirmou na audiência judicial dele. Ou seja, não há consistência propriamente dita. E mais importante do que isso, não há consistência nos depoimentos judiciais. E as pessoas que estavam presentes, elas também não são consistentes. A Xanda, obviamente, nunca pôde depor, porque ela perdeu a vida. O acusado, quando ele depôs, ele sustentou a versão do disparo acidental. E o Lucas, quando depôs, relatou o que seria um disparo acidental. Embora nós tenhamos vários motivos para duvidar da memória dele e até mesmo da sinceridade propriamente dita dele. Mas o Lucas deu um outro depoimento logo após o fato, que não é um depoimento judicial, mas existe no processo. E ele deve servir, pelo menos é o que a nossa doutrina mais abalizada entende, como pelo menos um elemento de compreensão do depoimento judicial dele. Ele pode, como a gente usa em termos jurídicos, corroborar, ou ele pode contradizer o depoimento judicial dele e dar uma margem para nós, para entendermos se aquilo que ele está falando é verdade ou aquilo que ele está falando é mentira no depoimento judicial e disso tirar uma conclusão. Por que o Lucas é tão importante? Porque, como já disse antes, nós temos aqui incontroverso que a pessoa que presenciou o fato foi ele. O que ele falou para o juízo, as senhoras e o senhor já viram. E o que foi que ele falou para o delegado na companhia lá da senhora Nazaré Cristina Pena da Fonseca, que era a conselheira tutelar do bairro. A parte importante é a seguinte, que antes disso, Tchaka foi para o banheiro, onde enrolou um revólver em uma camisa e escondeu a arma em uma gaveta da cômoda. Ele já está em contradição com o que ele falou aqui. Mas não é uma contradição relevante, porque o dono da arma realmente não é importante para a aferição da responsabilidade penal dele. Mas ele diz que Tchaka sempre guardava a arma na gaveta de baixo, que era do mesmo,
mas neste dia guardou na gaveta de cima, que então ficaram assistindo televisão, que ficaram deitados na cama, o informante na ponta, Xanda no meio e Tchaka deitou na cabeceira. Que Xanda então pegou a arma e apontou para Tchaka, efetuando um tiro na direção do mesmo. Mas houve o disparo. Nós temos aqui um erro de grafia, mas ele diz que não houve o disparo. Esse trecho é importante, porque é similar àquilo que ele diz no depoimento dele posterior. É o que eu chamo, é o que eu digo para as senhoras, digo para o senhor, um elemento corroborando o outro, são elementos se apoiando. Ele afirmou perante o juiz e afirmou aqui que quem pegou a arma e iniciou toda a sequência de fatos que vai resultar no tiro foi a pessoa da Xanda. E isso realmente ficou muito claro, porque mesmo os outros depoimentos corroboram essa realidade de que não houve discussão entre eles, que eles não estavam brigados, que eles não estavam desentendidos, que eles não estavam desarmonizados no momento em que aconteceu, que foi ela que iniciou toda essa ação. Isso, inclusive, é corroborado até pelo relato, pela denúncia feita em favor da pessoa dela, de que ela estava num momento de rebeldia, não ia para a escola, não atendia a família, ingeria substâncias que não são compatíveis com a idade que ela tinha na época. Ela tinha toda a característica de quem seria capaz de executar uma ação como essa. E disparou. O que é muito importante nesse depoimento, na minha leitura, é o que ele diz depois. Que então Tchaka tomou a arma de Xanda, a qual disse que não tinha bala. Ela disse, pelo menos segundo esse depoimento, que essa arma estava desmuniciada. Que Tchaka então deu um tiro em Xanda, que estava deitada. Que antes disso Tchaka tinha emprestado a arma para um colega, que o informante não sabe informar, cuja arma estava sem munição. Que quando esse colega devolveu a arma, esta já estava municiada. Isto aqui é completamente diferente do que ele relatou perante a autoridade judicial depois. Existe uma forma de explicar isso? Ao meu ver, na minha ótica, existe. De que forma? Ele, no depoimento judicial dele, ele quis proteger o primo, até por toda essa questão do primo dele já estar regenerado, tem família, tem trabalho. A carteira de trabalho dele, o advogado dele juntou no processo com 6 folhas de contratos de trabalho, né? A carteira assinada por 6 vezes, demonstrando como se o fato de o cidadão se adequar a uma vida produtiva na sociedade apagasse a responsabilidade penal, que é uma coisa que não existe. Então, o Lucas, vamos dizer assim, ele tenta proteger o primo dizendo que a arma não é dele. Ou seja, o depoimento dele, o segundo depoimento, ao meu ver, é o menos confiável. Porque ele tem uma intenção, ele tem um viés de eximir ele de culpa. Esse aqui não. É um depoimento mais sincero e inclusive explica melhor a presença da arma naquele local. É até uma afirmação que o próprio doutor promotor demonstrou estar convencido na sustentação dele. E é uma afirmação da qual eu, particularmente, também estou convencido. A arma era, sim, do acusado. O grande X da questão, que esse depoimento aqui esclarece para nós, permitindo entender por que é que o disparo acontece, é justamente essa última afirmação. Que ele tinha emprestado a arma para um colega, que o informante não sabia quem era, sem munição. E quando o colega devolveu, sem que ele soubesse, a arma voltou municiada. A Xanda, por qualquer razão, resolveu brincar com esta arma, acreditando que ela não estava municiada, atirou, ou pelo menos acionou o gatilho em direção ao acusado, acreditando que ela não estava municiada, e ele então, tendo todos os motivos para acreditar que essa arma não estava municiada, teve a fatídica decisão de acionar o gatilho na direção dela, encontrando uma munição e dando um tiro nela.
um disparo que ele diz acidental e que o Lucas, tanto no momento quanto no outro, tanto numa versão como na outra, corrobora como disparo acidental. A questão é: ocorreu o disparo acidental ou ocorreu a roleta russa? É basicamente essa a decisão das senhoras e do senhor. O doutor promotor entende que esta versão ela é falsa e que o que deve ter realmente acontecido é a roleta russa, porque existe um contexto que aponta nesse sentido. Eu penso diferente. Eu penso que, se em todos os depoimentos das pessoas presentes ali, em nenhum momento ninguém fala nesta roleta russa, não é justo, não é correto presumir que ela aconteceu. Quando eu observo esse depoimento aqui, embora ele tenha sido dado por um garoto, por uma criança, mas a quantidade de detalhes dele e a concordância entre esses detalhes e aquilo que acontece de fato, tanto no antes quanto no depois do processo, e até mesmo na vida posterior do acusado, ele explica muito bem o fato. Ele explica muito bem a situação e até mesmo aquilo que a própria mãe da Xanda fala. Eu não acredito que ela ia brincar de roleta russa, porque ela era uma pessoa que tinha medo. Ora, então não faz sentido que ela simplesmente se entregasse a uma atividade completamente irresponsável como a roleta russa. Por outro lado, brincar com uma arma que ela acreditava desmuniciada faz muito mais sentido. E é o que essa versão relata. Embora ela realmente não seja perfeitamente compatível com o que o Lucas vem falar depois, mas ela também não é, vamos dizer assim, na substância, em termos de adequação jurídica, diferente. Porque isto aqui e aquilo que a defesa entende que realmente aconteceu não é uma brincadeira de roleta russa. É o quê? É um disparo acidental, ainda que imprudente, de uma arma de fogo que o acusado entendia que estava desmuniciada. Faz com que o comportamento dele esteja certo? Não. Mais ainda, nem torna o comportamento dele lícito, mas descaracteriza o dolo. E é justamente aqui que há a divergência entre o entendimento da acusação e o entendimento da defesa. Porque se realmente fosse uma situação de roleta russa, haveria o dolo ainda que eventual. Eu não discordo disso. O que eu não concordo é que haja prova de que houve uma roleta russa. A prova que existe no processo, aquilo que a testemunha presencial, porque bem ou mal, criança ou não, memória ruim ou boa, tentando ou não tentando ajudar o primo dele, o Lucas foi a pessoa que viu o fato. E ele, muito embora dê duas versões diferentes desse fato, essas duas versões têm um grande elemento, um importantíssimo elemento em comum, que é qual? Dizer que não foi uma situação de roleta russa. Foi uma situação de brincadeira diferente da roleta russa com essa arma. E vejam, mesmo ele, embora ele não tenha sido, pelo menos a minha convicção e a minha conclusão é essa, de que ele não tenha sido, por qualquer razão, plenamente fidedigno, plenamente sincero naquilo que ele afirmou, mas ele e o próprio acusado partilham de um grande mérito, ao meu ver, do ponto de vista moral. Em nenhum momento eles buscam eximir a responsabilidade do acusado. A única coisa que eles querem esclarecer no seu depoimento, e as senhoras, o senhor puderam ver o quanto o promotor de justiça no momento da oitiva judicial do Lucas foi hostil com ele, a única coisa que realmente permeia a afirmação deles é reiterar a questão de que o disparo foi acidental e puramente acidental. Ele não foi num contexto de roleta russa. E isso modifica a interpretação do fato? Modifica a interpretação do fato. De que modo?
demonstrando que o disparo foi perpetrado numa situação de imprudência e não numa situação de indiferença para com o resultado. Qual é o desdobramento jurídico disso? Estou dizendo que as senhoras e o senhor devem absolver este acusado? Não, não estou dizendo isso. O comportamento dele tem responsabilidade penal, sim. No entanto, o que o comportamento dele não tem é dolo. Ele nunca quis matar a Xanda. Ele nunca achou que ia matar a Xanda. Tanto nunca achou que a consciência pesada dele fez com que ele voltasse ao processo anos depois e se apresentasse espontaneamente à justiça para arcar com essa responsabilidade. Que não é um comportamento condizente com alguém que simplesmente brinca com a própria vida ou com a vida dos outros, tal como seria da prática da roleta russa. E isso, ao nosso ver, descaracteriza qualquer intenção dele e coloca esse crime como um crime culposo na modalidade imprudência. Para não gastar do nosso tempo com coisas que não são importantes no julgamento de hoje, eu não vou descer ao detalhe das características próprias do crime culposo, mas o importante é entender isso. Ele nunca quis. O disparo aconteceu numa situação em que ele achava que a arma estava descarregada. E nessas circunstâncias, ele não assume o risco de matar a Xanda. E é por isso que a defesa entende que as senhoras e o senhor devem, no momento do veredito, desclassificar este fato para o homicídio culposo. É esse o nosso entendimento. A formulação dos quesitos, no momento da formulação dos quesitos, vai ser formulado um quesito especificamente nesse sentido, para que as senhoras e o senhor julguem. Então o doutor promotor, o doutor juiz-presidente vai deixar extremamente claro na hora. Mas já posso adiantar, o primeiro quesito a ser votado vai ser o da materialidade, a resposta será afirmativa. O segundo quesito vai ser o da autoria, a resposta também será afirmativa. Nesse caso em particular, não me recordo de ter, com o doutor Edmar, algum momento sustentado uma desclassificação pura para culposo tal como essa. Eu não sei se Vossa Excelência prefere votar a desclassificação antes ou depois da absolvição, Excelência. Mas, então, primeiro vem a questão da absolvição. A defesa não recomenda a absolvição dele. Ele é um réu confesso. Mas, no momento subsequente, vai ser perguntado se ele, com o comportamento dele, quis ou assumiu o risco de ceifar a vida da Xanda. E por tudo aquilo que eu já afirmei antes, por ter sido ela que começou a manusear esta arma, por ter sido ela que primeiro acionou o gatilho com relação à pessoa dele, por ter inclusive aqui uma referência da testemunha dizendo que ela mesma acreditava e verbalizou que a arma estava descarregada, deu margem para que ele acionasse o gatilho e de forma trágica, lamentável, viesse a tirar a vida dela sem intenção. E é por isso que a defesa recomenda que as senhoras e os senhores votem no sentido da desclassificação e condenem ele por isso. Porque foi, na nossa humilde versão, na nossa humilde visão, o que efetivamente aconteceu neste fato. E por isso deve ele responder nem menos, mas também nem mais. É o entendimento da defesa. Eu espero ter sido suficientemente claro e com isso ter podido contribuir para uma melhor elucidação da causa e formação do convencimento dos senhores e das senhoras, do senhor e das senhoras. Mais uma vez eu aqui encerro afirmando, é um caso de competência do Tribunal do Júri por excelência. Observar as provas, observar a causa e determinar o que é o justo. Dentro das nossas limitações, eu espero ter podido ser o mais claro possível nas nossas ponderações jurídicas, mas confio que o veredito das senhoras, o veredito do senhor,
vão saber encontrar o caminho da justiça no momento da votação. Assim, estabelecido, eu devolvo a palavra à presidência e encerro, agradecendo a todos pela atenção. Muito obrigado. Trabalhos pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Eu termino que fiquem a posto os senhores servidores, policiais militares, trabalham na sessão e a consequência dos trabalhos. Eu solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido pelo pronunciado Fábio Nascimento da Silva, julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da defesa de desclassificação para homicídio culposo, ex-vi do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que o réu foi o autor do crime em que foi vítima Xanda Carvalho Barros da Silva. A pena combinada ao crime de homicídio culposo é de 1 a 3 anos de detenção. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Fábio Nascimento da Silva agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade dolo, uma vez que atingiu a vítima com um disparo de arma de fogo, conforme o laudo de necrópsia D&D nos autos. Não possui antecedentes criminais, é primário na forma da lei. Conduta social não avaliada nos autos, mas, segundo o depoimento da testemunha trazida aos autos, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou extrema frieza emocional do cometimento do delito. Os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de imprudência no manuseio da arma. As circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atingida dentro do quarto do namorado, local onde deveria ser protegida. As consequências do crime são desfavoráveis, sobretudo diante da perda irreparável para os familiares da vítima, um adolescente de 15 anos de idade. Comportamento da vítima. Considera que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim fixo a pena base em 3 anos de detenção. Existem nos autos 2 circunstâncias atenuantes em favor do réu, visto ter confessado a prática do delito em plenário e ser menor de 21 anos à época do cometimento do delito, pelo que diminuiu em 1 ano de detenção a pena fixada anteriormente, sendo 6 meses para cada uma das circunstâncias atenuantes. Não existe nos autos circunstância agravante. Também não existe nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condena o réu Fábio Nascimento da Silva, já qualificado nos autos, a pena de 2 anos de detenção, que deverá ser cumprida em regime aberto, ex-vi do artigo 33 para a segunda letra C do Código Penal Brasileiro, no sistema penitenciário do Estado do Pará, a pena esta que torna definitiva, concreta e final. Transitado em julgado a presente decisão, espeça-se a competente guia de recolhimento definitivo e demais peças necessárias ao juízo da vara de penas e medidas alternativas da Comarca da Capital. Considera o réu pobre no sentido da lei, pelo que o isento do pagamento das custas processuais. As partes renunciam ao prazo recursal. Comunique-se ao TRE para os fins de direito, sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário desembargador Elsman Bittencourt, do Egrégio Foro Criminal da Comarca da Capital, aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, precisamente 12 horas e 47 minutos. Juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital.